Chamar aqui o Frei Rogério Soares, ele que é vigário episcopal para as obras sociais da Arquidiocese de Brasília. Ele vai falar para nós sobre o tema: o direito humano à alimentação adequada e nutricional e a insegurança alimentar no Distrito Federal. Obrigado, Fernanda, obrigado. Bom dia, gente. Bom dia. Maravilha, muito bom estar com vocês. Eu sou o Frei Rogério Soares. Para quem não me conhece, eu sou um padre VIP, vim do interior do Piauí, né? VIP. Estou aqui com vocês e hoje estou aqui representando o Vicariato Social, sou o vigário episcopal a convite de Dom Paulo, que agradeço muito o convite. Trabalhar pelos pobres, pela caridade, nos realiza enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cristão. E a caridade é caminho para o céu. A caridade é caminho para o céu. A salvação do cristão, do ser humano, passa pela caridade. A doutrina nos ensina isso. Ou seja, é imprescindível fazer caridade. Estender a mão ao pobre é constitutivo da identidade de quem segue Jesus. Diz São Tiago, na sua carta, a fé sem obras é morta. Se a fé sem obras é morta, logo nem a sua fé vai levar para o céu, como dizem algumas teologias. Sua fé sem as obras. Estender a mão a quem necessita, fazer obras sociais nas nossas paróquias, ensinar os nossos filhos, é essencial. E a campanha da fraternidade desse ano traz a fraternidade e fome, um tema para nós brasileiros central. É a terceira vez que a CNBB traz esse tema. E algumas pessoas criticam a nossa conferência por abordar temas sociais. Por que não fala de liturgia? Liturgia pastoral pode-se falar de outras maneiras. A campanha da fraternidade, a intenção é essa mesmo. É entrar em diálogo com a sociedade, é oferecer temas comuns a todos, de todas as religiões, os ateus, as pessoas que se preocupam com o social, com a vida em comunidade. E a CNBB, há mais de 50 anos, tem inserido temas na ordem do dia, na pauta do dia. Nós temos que agradecer a nossa conferência e esse legado que nós temos, é um patrimônio da Igreja no Brasil, a campanha da fraternidade. Nós devemos abraçar, devemos acolher, incentivar e entrar nas temáticas que são sempre muito pertinentes. Se você quiser criticar alguma das ideias que está no documento, se critica, mas jamais querer minar um trabalho como esse, sobretudo o tema deste ano, fraternidade e fome, como nós estamos vendo, e a gente teve agora a palestra do texto básico, que foi muito completa, muito boa, vocês podem ler depois. Eu li todo o documento e fiquei bem entusiasmado. Evidentemente que alguns pontos eu posso até criticar, mas na ordem intelectual. Na dimensão prática, nós estamos diante de um bom documento, sobretudo na parte da iluminação bíblica. A iluminação bíblica está muito boa também. Está nas nossas mãos a superação da fome na nossa cidade. Eu vou falar um pouquinho mais de Brasília, do DF, começando no panorama mais geral. Mas já digo para vocês de início, está nas nossas mãos a superação da pobreza. A Igreja Católica já tem um grande trabalho no mundo inteiro, aqui em Brasília, para acolher os mais pobres. Eu digo para vocês, se tirarmos o trabalho que a Igreja faz pelos mais pobres, se tirar esse trabalho, nós entramos num colapso social sem precedente. Muitas pessoas vão perecer. Um trabalho silencioso, que não se tem muita publicidade, não se vê porque ele existe e acontece de maneira muito
muito consolidada dentro das comunidades. A igreja entra muitas vezes onde o Estado não entra. Aqui em Brasília, a igreja entra com seus projetos sociais onde o Estado não entra. E eu que estou conhecendo agora todas as organizações da igreja que acolhem os mais pobres, é impressionante. Uns acolhem 30, outros 60, outros 600, outros 500. Quando vai somar tudo isso, é muita gente assistida pela Igreja Católica. Nós já fazemos esse trabalho. Mas podemos ir mais longe ainda. Porque existem paróquias que não têm um trabalho social organizado voltado para o pobre. Eu costumo dizer que cada paróquia tem que ter uma fatia do dízimo para os pobres bem clara, bem definida e que todos saibam. Tantos por cento do nosso dízimo vai para o trabalho com os pobres. Tem que ser um imperativo. Na minha paróquia, posso dizer aqui para vocês que lá tudo é transparente, graças a Deus. Só a folha de pagamento com quem trabalha diretamente com os pobres, só quem trabalha com os pobres, esse mês deu R$17 mil. Só folha de pagamento, fora as outras coisas. Nós criamos uma estrutura para acolher os pobres. Não se pode pensar uma paróquia sem um trabalho organizado para com os pobres. E aqui eu já faço um elogio, uma gratidão aos vicentinos, que nas paróquias têm um trabalho de formiguinha eficaz, que acompanha famílias, e essas famílias são emancipadas, depois eles pegam outras famílias, e assim eles vão fazendo um trabalho extraordinário. Então, quem é vicentino aqui, levanta a mão. Muita gente, olha. Quase a metade, não, Paulo? Parabéns a vocês. E a paróquia pode, além dos vicentinos, tem que ter o seu trabalho social organizado. O tema é propício para que aconteça na nossa arquidiocese um sacudir nas nossas estruturas para que todas as paróquias definam a fatia dos pobres, esteja claro, e trabalhar com os pobres precisa de dinheiro. Tem que destinar dinheiro. E vale a pena. Depois o resultado é impressionante, que a partilha, o doar, traz muito mais para nós. O dízimo aumenta, as pessoas ficam contentes, querem colaborar mais. Se todo o pároco soubesse que o trabalho com os pobres é um fermento em toda a evangelização em uma paróquia, todos fariam esse trabalho de forma bem organizada, né? E a gente vai chegar lá, com certeza. Muitas paróquias já fazem isso, e a gente quer chegar muito mais longe. Aproveitar, então, o tema da campanha da fraternidade para esse apelo. Eu vou trazer só uns dados aqui, nós já tivemos já antes, mas sobre o termo segurança alimentar. O conceito de segurança alimentar nasceu em 70, sob a evolução até a definição atual, incluindo diferentes variáveis econômicas socioculturais, conforme definição estabelecida na Conferência Mundial de Alimentação, em Roma, em 96. Então, hoje, sobretudo ultimamente, a gente viu muito falar sobre insegurança alimentar. A gente falava muito só fome, as pessoas passam fome. Agora a gente fala em segurança alimentar. O padre falou, tem a insegurança alimentar leve, moderada e grave. Isso talvez tenha causado um pouco de confusão até na questão dos nossos critérios de avaliação para falar de fome. Porque quando se fala em 33 milhões de pessoas passando fome, eles estão dentro de um conceito de insegurança alimentar, que as pessoas podem até comer, mas o que comem não traz a substância, né? Os nutrientes necessários. Talvez eles comam uma vez no dia ou duas vezes, e o que comem, às vezes, de forma sempre a mesma coisa. Talvez arroz todos os dias, ou a comida à base de milho todos os dias. Vai faltar outras coisas. A gente sabe que o prato nutritivo é o prato colorido. Então, nós temos pessoas que talvez até comam, mas estão desnutridas. Eu já trabalhei com dimensão da superação da pobreza em vários estados, tá? Eu já morei em São Paulo, já morei no Rio de Janeiro, sempre morei na periferia. E morei em Salvador, sempre trabalhei com as pessoas mais necessitadas. Então, consigo ter um panorama. E sou do Piauí, no Nordeste, onde
temos também ali muitas pessoas necessitadas. Então, eu conheço também na prática, além dos números. E, às vezes, na periferia, você vê umas pessoas com sobrepeso, vamos dizer obesas, né? Essas pessoas que estão sobrepeso, talvez, se elas estão com sobrepeso, elas comem. Só que elas não comem as coisas certas, estão obesas, mas são desnutridas. Você vê aquele menino gordão, umas meninas, uns senhores, umas senhoras, mas não necessariamente eles estão bem nutridos. É uma obesidade que, na verdade, não reflete uma boa alimentação. Tudo isso entra na questão da segurança alimentar. Por isso que o documento, se você pega um documento, eles estimulam muito fazer hortas comunitárias. O documento, no final, vocês vão ver, lá no AGI, que o padre deixou para vocês lerem. Hortas comunitárias, ou seja, para que o alimento seja enriquecido. Estava conversando com o Dom Paulo agora, a Pastoral da Criança fez um grande trabalho com a multimistura, esse complemento alimentar que eles tinham, que misturava na comida. Você podia comer só arroz, mas colocava a multimistura e tinha todos os nutrientes para a criança. Eu não sei como é que está isso agora. Tem alguém da Pastoral da Criança aqui? Levante a mão. Pastoral da Criança. Tem uma pessoa perdida ali. Salva de palmas, Pastoral da Criança. Tem uma pessoa perdida. Olha, cadê vocês? Cadê vocês? Me diga uma coisa. Vocês ainda têm essa multimistura? Vocês fabricam aqui em Brasília multimistura? E não está dando por menino, não? E onde é que tem multimistura? A gente pode adquirir? Ah. Aham. Aham. Fabrica multimistura, né? Essa multimistura salvou muitas crianças no Nordeste. Muita criança, não? Verdade? Você já trabalhou, né? E aí pega aquele negócio e coloca na comida, aquilo ali traz todos os nutrientes e combateria a insegurança alimentar, que a gente tanto está falando. Tá? Olha aí uma coisa que poderíamos ver melhor e retomar, né, tudo isso. Aí vamos aqui nos dados, só para a gente... pode passar aqui. A segurança alimentar ocorre quando todas as pessoas têm acesso físico, social e econômico permanente a alimentos seguros, nutritivos em quantidade suficiente para satisfazer suas necessidades nutricionais e preferências alimentares, tendo assim uma vida ativa e saudável. Então, esse direito a comer melhor pratos coloridos. E isso a gente poderia... Não é só dar, como diz lá no Piauí, o burdão, né? Não é só dar o feijão com arroz. As pessoas precisam um pouco mais para estarem com mais nutrição, né? Com mais... Vamos aqui mais para frente. Então, a partir de fevereiro de 2010, é bom chamar a atenção, o padre já falou, mas a alimentação foi incluída entre os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Então, só em 2010 entrou o direito à alimentação segura na Constituição Federal. Algo que já estava previsto em 1948 nos direitos humanos, na Proclamação dos Direitos Humanos. Interessante. E aqui no Brasil entrou em 2010, mas ainda bem que entrou como direito as pessoas comerem com qualidade. Pode passar? Então, a segurança do alimento, a segurança alimentar, que tem um pouquinho mais a definição do termo, que a gente já falou, pode passar? É lei. No Brasil, a garantia da população total ter acesso ao alimento está descrita na Lei 11.346, que aborda essa questão de forma a garantir que qualquer pessoa, independente de sua religião, etnia, sexo ou qualquer outra diferenciação, possa se alimentar adequadamente. Dessa forma, a pessoa que passa fome está em estado de insegurança alimentar. Você imagina, por exemplo, usando exemplos de mais distantes, na África, por exemplo, às vezes você vê as pessoas comendo muito à base de mandioca. Eles comem, em alguns países, muito uma massa lá, à base de mandioca, uma espécie de um pirão, vamos dizer assim, e aí com caldo. E eles comem todo dia tem aquilo, só que sempre a mesma coisa. Não tem a variação da alimentação. E aqui no Nordeste, aqui em Brasília, pode acontecer isso. A pessoa pode ter o arroz e o feijão, mas e a carne, uma verdura, uns legumes? E aí entra uma outra situação, que são os alimentos processados.
muita gente comendo alimento processado. O alimento processado, ele se torna mais barato. E as pessoas têm acesso ao alimento processado. Sobretudo as pessoas mais pobres. Que é a salsicha, a mortadela, a calabresa, os enlatados. O que mais? Miojo. Tudo. Miojo. Aí foi quase um coro. Quase um coro. Gente, tudo isso é muito barato. Você pega 5 conto, você sai com uma saca de salsicha que você nem consegue levar. Com 5 conto. Não é bem assim, não? Então tá caro. Eu pensei que... Gente, se até a salsicha tá cara, imagina as outras coisas. Mas salsicha, essas coisas que as pessoas compram mais barato e são processados, ou seja, eles deixaram de ser natural para ter muita química nele, se torna mais barato, evidentemente, que comprar salsicha, é claro que é mais barato que comprar picanha, né? Ninguém vai, é mais barato. Então, se você pode ter dinheiro para salsicha, mas não tem dinheiro para picanha. Tem dinheiro para outras carnes, filé. E a pessoa leva salsicha, processado. Calabresa, processado. E também a mortadela, processada. Sardinha, processada. Uma série de coisas. Se você conseguisse plantar lá o alface, o tomate, a abóbora, a mandioca, essas coisas, e comer aquilo in natura, gente, isso daí é maravilhoso para a nutrição, sem o processamento da indústria, tá? Então tem isso também. Aí as pessoas ficam muito gordas, com esses alimentos desnutridas e com a saúde debilitada. Quanto mais você puder comer as coisas in natura, que sai da roça, vai ser muito melhor, evidentemente, né? Vamos passar aqui, já para a gente avançar. O Brasil voltou ao mapa da fome, diz o documento. Parte dos brasileiros vivem sem ter o que comer, não ou têm a certeza de se conseguirá comida ou precisa reduzir a qualidade ou quantidade dos alimentos. Esse diagnóstico está no relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Enfim, esses são também questões que se pode debater, se pode questionar entre o conceito de fome e o conceito de insegurança alimentar. O que é que nós estamos falando na verdade? Eu digo para vocês, quando eu estava 10 anos atrás em Salvador, inclusive eu fiz um vídeo, está no YouTube, que eu falo da fome, quando eu falava que o Brasil não estava no mapa da fome. Eu me revoltava com essa ideia, viu? Não, eu não concordava, não. Se eu conhecia as pessoas na favela que passavam fome com segurança alimentar, eu não concordava que o Brasil estava fora do mapa da fome. Então, eu era contra isso, tá? Mas, enfim, isso aí já é uma coisa que a gente não vai entrar aqui, que não importa. Importa é que nós precisamos acolher as pessoas, sua situação de vulnerabilidade. Sobretudo para nós que celebramos a Eucaristia. Celebrar a Eucaristia, sabendo que pessoas vizinhas da paróquia passam fome, eu acho que é uma contradição. Eucaristia é partilha. Eucaristia é comunhão. É ter os irmãos junto com você. Se você está se alimentando bem, é natural que, se você se sente irmão do outro, você quer que ele coma bem também. Se numa casa, uma mãe não me permitiria jamais que 4 filhos, 2 comessem bem e 2 comessem mal, de forma diferente dos outros 2. Uma mãe não permite isso. E, às vezes, nós não permitimos isso nas nossas regiões paroquiais. Quando aconteceu a pandemia, estourou a pandemia, está aqui o Caio, que esteve comigo o tempo todo, Frei Leonardo, que estivemos juntos o tempo todo na nossa paróquia. A gente assumiu um compromisso. Ninguém do nosso território paroquial vai passar fome durante a pandemia. Ninguém. Isso foi um compromisso público que eu fiz. Logo quando estourou a pandemia, eu fiz esse compromisso na igreja, lá, e nós cumprimos. Não só cumprimos, como Deus é grandioso, maravilhoso, como a gente conseguiu levar mais de 15 mil cestas básicas durante a pandemia, 2 anos. Muito mais do que isso, que foi o que a gente calculou para toda Brasília, por meio do Serviço Fraterno Santa Dulce dos Pobres. Mas o compromisso era lá na nossa região. Eu estou, claro, na Asa Sul, e as pessoas, mas lá ninguém passa fome. Nós temos 3 comunidades lá. Vila Tele Brasília, Vila Cultural e Vila dos Pescadores. E pessoas que têm apartamento também passam fome, tá, gente? Não vamos pensar que é só quem está na periferia, não. Se não tem trabalho,
vai comer o quê? Né? Pode ter até um apartamento herdado dos pais, mas não tem comida. Então, pessoas podem passar fome dentro de um apartamento na Asa Sul. Tá? Então, aconteceu. Nós fizemos a feirinha solidária, nós fizemos o cadastro de todas as famílias vulneráveis, ninguém passou necessidade no nosso território paroquial. E esse tem que ser um compromisso da paróquia, que os seus vizinhos, o seu território paroquial, seja assistido de forma organizada, a ninguém passar necessidade. Então, segundo pesquisa, o Brasil tem mais de 33 milhões de pessoas que não têm garantido o que comer. A gente já viu esse dado e, como o Brasil é bem grande, isso realmente pode atingir a realidade, né? E a gente precisa se preocupar com isso. Podemos passar? O número de pessoas afetadas pela fome em todo o mundo subiu para 828 milhões em 2021. Então, o mundo, né? Uma alta de cerca de 46 milhões desde 2010, 150 milhões desde o início da pandemia de Covid-19. É um relatório do Estado da Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo 2022. Considerando uma população atualmente em pouco mais de 3 milhões de habitantes, que é Brasília, né? Os famintos do DF somam cerca de 394 mil pessoas. Isso é da mesma pesquisa que a gente, dos 33 milhões do Brasil, aqui no DF, nós temos a fatia de 394 mil pessoas. Trata-se do segundo pior resultado entre os estados do Centro-Oeste. Apenas no Mato Grosso, onde 17,7% da população passa fome, e a situação é pior do que no DF. Então, nós estamos em uma situação pior do que Goiás, por exemplo, que os outros estados aqui, para a gente ter uma ideia de como o DF está. Um dos dados do inquérito que ela chama atenção é o número de famílias que declara na pesquisa que estão endividadas, quantitativo que chega a 55% do DF. Então, as pessoas endividadas, é óbvio, se elas estão endividadas, parte do orçamento dela está indo para dívidas e fica pouco dinheiro para alimentação e para comida. Por isso que ajudar alguém, uma família, eu sempre penso quando a gente consegue dar uma cesta básica para uma família, ela consegue poupar, por exemplo, um dinheirinho e pagar uma conta de luz, uma conta de água, porque o dinheiro que ela compraria alimento, ela já tem um alimento e ela pagaria uma conta de luz, uma conta de água, vai ajudando no endividamento da família. Porque entre pagar uma conta das Casas Bahias ou do Magazine Luiza, as pessoas vão comprar comida para os filhos, né? E a dívida fica lá rolando. Então, assim, a comida está sempre mais, diminui muito no orçamento das famílias. Quando eu digo que eu disse no início que amenizar a fome na nossa cidade está nas nossas mãos, porque está. Se cada paróquia, cada grupo, cada movimento fizer os seus pequenos projetos, a gente consegue atingir uma grande população que passa necessidade. Isso a gente consegue fazer. A gente consegue nos organizar para isso. E não tem como, eu já disse e repito, viver a fé, viver a Eucaristia sem olhar para os mais pobres. Isso está desde os primeiros séculos da Igreja, quando os diáconos foram escolhidos para atender à mesa dos pobres, das viúvas, os presbíteros, os bispos já tinham essa preocupação. Depois os padres da Igreja, eles vêm falar também sobre isso. São Justino, se você pega lá São Justino, que descreve com maestria os primeiros anos da Igreja primitiva, ele já fala da oferta, o que nós chamamos hoje de ofertório, aquele levantar para colocar um dinheiro na cestinha. Ali já era praticado pelos primeiros cristãos. São Justinos diz que havia o momento da coleta, e aquela coleta era para atender aos órfãos, às viúvas, os necessitados. Olha só, a consciência de solidariedade, de caridade que a Igreja sempre teve. Por isso que eu digo que faz parte do nosso DNA. É muito difícil você não fazer isso e querer ser considerado uma comunidade cristã. Você tem que olhar para a sua paróquia e dizer, como é que está o trabalho social de combate à fome na minha paróquia? Como é que está? Porque se não tem algo eficaz, ou pelo menos organizado, nós estamos aí com uma pendência muito grande com o Evangelho, com Jesus Cristo. A nossa arquidiocese, vocês depois vão ver com a Aridney
em seguida, né, mais na frente, vocês vão ver o trabalho que a gente tem feito, tem organizado, mas a gente precisa do apoio de todos. Dom Paulo tem nos apoiado muito e a sua grande preocupação é com os pobres. Dom Paulo nos pediu, deu a ideia de fazermos uma caravana, estamos com a caravana Partilha Brasília, que é fazer um dia de atendimento, de conhecer a realidade nas diversas regiões administrativas da nossa cidade. Nós também estamos com as salas de atendimento, atendemos as pessoas, a escuta qualificada, depois vocês vão ver melhor. E nós devemos lançar também algumas campanhas para envolver mais pessoas. Como eu disse para vocês, a gente precisa de dinheiro para ajudar os pobres. Não ajuda os pobres com vento, não. Tá? É dinheiro. A primeira coisa que eu disse para Dom Paulo, quando ele me chamou, eu falei: Dom Paulo, eu sou religioso, eu sou um frei, fiz voto de pobreza, mas gosto de dinheiro. Gosto de dinheiro porque é o seguinte... Eu não tenho conta, não é nada para mim, mas é porque eu aprendi que só faz as coisas com dinheiro. Não é verdade? Eu não consegui fazer nada sem dinheiro até hoje. Se eu pego o carro para cá, preciso de dinheiro para botar gasolina. Se eu tenho que usar um sapato, tenho dinheiro para comprar um sapato. Se eu precisar dar alimento para alguém, tem que ir no mercado comprar o alimento. Então é dinheiro, meu amigo, é dinheiro. E aí o que acontece? Eu aprendi que a força do pouco resolve muita coisa. Se cada um der o seu pouquinho, juntando, se torna muito. E aquela famosa frase, ditado popular dos nossos avós, né? É o pouco com Deus é muito. E é impressionante, gente. É impressionante. Como a gente consegue realmente fazer muito com pouco de todo mundo. Agora, todo mundo tem que dar o seu pouco, né? Vai ter uma pessoa lá na porta do céu, que eu acho que é São Pedro. Ele vai estar lá, na porta do céu. E aí, quando você chegar, ele vai perguntar: o que é que você fez de bom no mundo? Só vai perguntar isso. Aí você vai ficar assim: eu não sei, eu acho que fica... Aí eu digo para o pessoal da minha paróquia, eu digo: você diga sim quando ele perguntar. Eu era dizimista lá na paróquia Sagrado. Ah, então passa. Entendeu? Porque com o dízimo da Sagrado a gente ajuda os pobres. E ele já vai entender logo. Então a gente tem que participar. E conversão passa pelo bolso. Conversão, quando eu acredito numa conversão sólida, é quando a pessoa começa a colocar a mão no bolso para colaborar. Aí ela chegou no estágio. E assim a gente consegue, sim, fazer muito, como a gente já faz. Vocês vão perceber na palestra do Aridne, ele vai mostrar a dimensão do nosso trabalho aqui. Claro que não entra tudo, tem muitas instituições, gente, muitas instituições do DF fazendo o melhor. A gente já tem que agradecer a Deus, a gente já tem que louvar a Deus e se orgulhar da Igreja Católica no mundo inteiro, sobretudo aqui no DF. Quantas instituições acolhendo pessoas aqui nessa cidade, gente. É impressionante, vocês não têm ideia, a gente não faz ideia, porque a gente não consegue ver o todo, mas são muitas mesmo. Congregações religiosas, as irmãs, os frades, os padres, como, por exemplo, o padre Miguel, da Estrutural, o padre Geraldo, que estão na parcela mais pobre do DF. Eu andei pesquisando, onde tem maior insegurança alimentar e maior nível de pobreza no DF é a Estrutural, Santa Luzia Estrutural. Esse lugar. E nós temos 2 padres lá, nos representando, fazendo um trabalho gigantesco. Padre Geraldo e padre Miguel. É impressionante o que eles fazem lá. É só indo para acreditar. Claro, Sol Nascente já esteve também. Sol Nascente está ficando bom demais. Todo pavimentado lá. Um padre disse assim, um padre do Rio de Janeiro: Frei, eu quero conhecer uma favela aqui em Brasília. Aí eu estava meio também sem saber. Aí peguei o carro e levei para o Sol Nascente. Fui lá para o Sol Nascente. Quando cheguei lá, ele rodando, ele disse: a favela é aqui? Eu falei: Puxa, isso aqui está bom demais. No Rio de Janeiro, isso aqui é cidade perto de Copacabana. Sol Nascente. E mudou, né? Ali não é mais favela não, viu? Ali está muito bom. Eu quero morar lá.
Agora, na Santa Luzia, a pobreza é grande. Santa Luzia é tudo de madeira, não tem luz, não tem água, não tem saneamento básico. Santa Luzia não tem nada. E tem outros lugares também que a gente já andou mapeando, tá? Outras invasões assim, a gente mandou mapeando. Gente, tem mais alguma coisa aqui? Não. Eu só queria deixar essa provocação a vocês, agradecer a atenção, que bom que vocês vieram. Mas nós somos um grupo aqui qualificado. O fato de vocês terem vindo aqui diz muito sobre vocês. O fato de vocês terem vindo aqui diz que vocês são pessoas interessadas pelo próximo, que vocês têm interesse em deixar legado nesse mundo, que vocês não se satisfazem com o que estão vendo e querem fazer mais. Então, eu estou diante de um público qualificado. Estou diante de um público interessado. Vocês são pessoas que, todo mundo junto, nós podemos mudar essa cidade. Nós podemos mudar a realidade da nossa cidade. Então, que cada um saia daqui comprometido com os mais necessitados e que busquemos soluções práticas, urgentes, para que todos tenham comida na mesa, sobretudo aqueles que vivem vizinho às nossas paróquias. Nós temos mais de 156 paróquias no DF. Imagina, cada paróquia fazendo a sua parte, cuidando dos seus paroquianos ali do seu território. Imagina esse trabalho sendo feito. Nós chegaremos a todos que passam fome nessa cidade. Obrigado. Frei Rogério, mais uma vez, em nome da Arquidiocese, nós queríamos agradecê-lo pela sua disponibilidade. Sabemos da sua agenda, não é? E com muito carinho se esforçou, preparou para poder estar aqui partilhando conosco esse tema tão importante, que você está fazendo esse trabalho tão bonito na nossa Arquidiocese. Gratidão sempre, estamos juntos, tá bem?